Então, estamos aqui hoje para mais um Evimera Talk. E hoje estamos aqui com a Ana e a Thaís, onde nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades no exercício físico. Quem não tem dúvidas, né? E quantos mitos e quantas verdades tem por aí, né? Bastante, né, Thaís? Exato. E o nosso objetivo principal, né? Um dos objetivos principais aqui do nosso espaço Evimera é cada vez mais estar levando conhecimento, né? E a verdade para as pessoas que nos seguem, né? As pessoas que frequentam aqui o espaço. Então, vamos começar, então, com as meninas, né? Elas se apresentarem um pouquinho, né? Antes de nós iniciarmos. Então, pode ser com a Ana primeiro? Então, eu sou a Ana, sou educadora física, personal. Hoje tenho um estúdio de treinamento funcional, mais especificamente. Mas eu já atuei em muitas áreas, né? Desde a parte de treinamento mesmo esportivo, patinação, enfim. Uma bagagem grande por aí. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão geral do exercício físico, né? Os mitos e verdades de uma forma mais geral. Bom, eu sou a Thaís, eu também sou educadora física e eu trabalho com Pilates. Então, também já trabalhei em diversas áreas, durante o período de faculdade, principalmente, né? Nós acabamos indo para várias áreas. Mas hoje, especificadamente, eu trabalho com Pilates. E vou também tratar sobre alguns mitos e verdades no Pilates. Perfeito, então. Então, as meninas trabalham aqui no espaço também, né? Tipo, fizemos essa parte do Pilates solo, massagem, né? Tipo, toda essa parte também de reabilitação, né? Com os nossos pacientes. Então, vamos iniciar, então, meninas, né? Que eu adoro mito e verdade. Então, Pilates é só alongamento? É um mito. O Pilates, ele também é um alongamento, mas ele, juntamente com o alongamento, ele trabalha toda a parte de força, de resistência, muita concentração, respiração. Então, ele não é somente um alongamento, como a maioria das pessoas acreditam que seja. Perfeito. E o Pilates, ele melhora a postura? Ele auxilia na melhora da postura, sim, porque ele trabalha muito a parte abdominal, então ele faz um realinhamento da postura. Então, você ativando toda essa região abdominal faz com que a coluna, geralmente as pessoas falam, eu aumentei de tamanho, né? Então, na verdade, não, você realinha a postura, fazendo com que dê essa sensação de um aumento na coluna, né? Posso exemplificar? Pode Tô sim. sentada aqui, né? A diferença no vídeo, Exato. Né? Tu ganha, tu tem uma amplitude, né? Exatamente. Tu consegue trabalhar toda essa região abdominal e daí tu não fica naquela posição corcundinha, como nós sempre falamos, né? Daí nós, dentro da área da odontologia, Exato. tá sempre, né? A maioria das pessoas, né, tem esse costume, independente da função que exerça, né? É difícil quem consiga manter a postura alinhadinha, né? E até manter ela alinhada também vai gerar um desconforto, né? Porque nós não conseguimos permanecer o tempo todo nessa mesma postura, né? E cada vez mais hoje a gente tá sentado, né? O nosso corpo não é feito pra gente ficar sentado. A gente é feito para você estar em movimento. E aí isso é natural, né? A gente tem que se policiar bastante. Perfeito. Então, eu vejo algumas pessoas treinarem sem tênis. É errado? Mito. A gente precisa, da mesma forma que a gente comentou agora, que a gente não é feito para ficar sentado, o nosso pé ele é feito para sustentar toda a nossa carga. Por que é mito errado treinar descalço? Hoje os tênis eles têm muito amortecimento e então alguns exercícios, principalmente com carga, a gente perde essa sensação do nosso pé. O nosso virar para cá, o nosso pé ele tem uma conchinha, onde é que fica melhor aqui? Ó. O nosso pé ele tem uma conchinha que a gente chama de arco plantar e ele é feito justamente para sustentar essa carga. Então, muitas vezes a gente usa um tênis e principalmente nos agachamentos que a gente acaba carregando o peso em cima, né? Nas costas, tu vai fazer o movimento e o amortecimento do tênis gera uma grande instabilidade. E essa grande instabilidade muitas vezes pode fazer com que tu mexa teu joelho
para dentro, tu perca a estabilidade até do quadril. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Sei que tem muitos espaços que não deixam a gente treinar sem tênis. Aí o que você faz? Uma dica muito importante, na hora de fazer o exercício, deixa teu tênis de lado, faz o movimento, coloca o tênis e depois faz o resto do seu treino. Legal. Legal, não sabia disso. Na verdade, quando vi algumas pessoas fazerem, eu achava estranho. Entendeu? Tipo assim, eu achava bem estranho. Nossa, como é que tá dando atividade física sem tênis? E a experiência é totalmente diferente, né? A sensação que a pessoa sente tirando o calçado, né? É muito É que a gente não usa o nosso solado do pé, tem músculos, né? E é ele que sustenta todo o nosso corpo, todo o nosso peso. Então a gente precisa. Tem gente que não consegue. Sentir o chão, Tem né? gente que não consegue mais fazer o movimento de garra nos dedos. Eu sou uma dessas. Tipo, então a gente não treinando, gente. A gente não sente o pé, né? Exato. Eu estou treinando, né? É verdade. Alongar antes do treino é proibido? Mito. Porém, sempre a gente precisa cuidar a forma de alongar. Porque assim, hoje o que se fala muito assim, exercício, treino é quem só pega carga, muita carga, é marombeiro, é treino de hipertrofia. Isso não é verdade. Então, até mesmo quem treina para hipertrofia, quem vai competir, tem que fazer um trabalho de alongamento. Só que a gente não vai trabalhar o quê? Flexibilidade. Isso que é diferente. Então, porque pensa num elástico, assim, quando a gente trabalha flexibilidade, o que a gente quer do nosso músculo? Que a fibra, pensa que isso aqui é o nosso músculo, tá? E um elástico, por exemplo, que a fibra vai se alongando e que ela fique alongada. Então, a gente dá em termos populares, a gente esgaça o elástico, a gente rompe um pouco mais as fibras e deixa que eles fiquem mais alongados. E com o tempo a gente vai trabalhando a força e a gente não perca todo esse movimento. Porém, o alongamento ele é muito importante para quê? Para a nossa articulação ela tenha uma amplitude e tu consiga manter todas as posturas que a gente vai fazer no nosso dia, no treino específico, numa amplitude maior, para que tu gere uma força muscular maior e desenvolva, tem toda a saúde da articulação, desenvolva a carga muscular, a força muscular, né, propriamente dita, e também a saúde da articulação. No Pilates a gente acaba usando bastante também, né, Thaís? Exatamente. Legal. Pilates é só para mulheres? Não, é mito. Na verdade, o Pilates ele foi criado por um homem. Ele criou esse método quando ele ficou exilado nos campos de concentração. Então, nesses campos de concentração, ele começou a treinar essas pessoas que estavam junto com ele, e nesse período teve uma epidemia. E essas pessoas, né, nesse campo de concentração não ficaram, não acabaram não falecendo, né? Então, foi através dessa técnica que ele criou que começou a se expandir, porque ele teve muito resultado. E as pessoas que estavam lá eram principalmente homens. Então, ele não é só para mulheres. Com o passar dos anos, as mulheres foram entrando no mercado de trabalho, então elas começaram a praticar mais. Mas ele não é só para mulheres. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode praticar. Eu não conhecia a história da Eu sabia que é Joseph, né? É, Joseph Pilates. Na verdade, ele era uma criança muito doente. Então, ele mesmo foi se adequando para tentar se curar. Então, através disso, ele desenvolveu o método. Que legal. Eu não conhecia a história do método. Eu também não. É bem interessante. Ele é, na verdade, focado em movimentos do balé, movimentos de circo, que eram todas as atividades que os pais dele faziam. Então, ele foi se exercitando desde muito cedo, né? Então, assim, ele desenvolveu o método próprio dele. Ai, que perfeito. Que legal. E olha só pra te ver, né? Tipo assim, que nem ele era doente. E o movimento cura, né? E o quanto... Perfeito. Né? Exatamente isso. O quanto é necessário atividade física, né? O quanto uma atividade física, aliás, não é atividade física. Exercício
É que o que acontece? A atividade em si a gente leva mais para essa questão do dia a dia, do teu caminhar para deslocamento, né? Qualquer E o coisa que tu esteja fazendo, assim, que não esteja focado, né? Isso, que não tem um programa, uma planilha, um desenvolvimento, uma meta que tu vai atingindo e tu... Aí entra na parte do exercício. O teu dia a dia, a tua caminhada do dia a dia, o teu levantar, tipo, e o teu agachar para limpar a casa, para pegar alguma coisa no chão. Isso é a atividade, né? O que não é programado. Sim. Então, voltando então, né? Tipo, então, o quanto o exercício físico é importante, né? Tipo assim, o quanto as pessoas, elas melhoram, né? Com o exercício físico, né? Então, assim, muitas vezes você não precisa de uma medicação, você não precisa, né, de coisas, né? Tipo assim, para melhorar, né? Atividade física com uma alimentação saudável, né? Tipo, já dá todo um diferencial. Ai, que legal. Isso aí. Vamos saber as histórias, né? Tudo tem um porquê, né? Tipo... Tudo tem um porquê. Pilates é indicado para grávidas? Sim, verdade. Na verdade, nesse período, o corpo da mulher altera muito, né? Então, o Pilates é um exercício que vai facilitar ela, porque vai chegar uma fase da gestação que ela vai sentir muitas dores nas costas, principalmente na lombar, né? Então, são os exercícios do Pilates que vão auxiliar ela. Auxilia muito também na oxigenação do bebê, as atividades feitas, e a circulação sanguínea das mulheres grávidas também, nesse período, né, acaba sendo um pouco mais difícil, então o exercício vai facilitar muito esse período. Perfeito. Eu gostava muito de fazer quando eu estava grávida do Enzo Pilates. E como são exercícios que não exigem, claro, eles exigem do corpo, com certeza, mas não tem aquela função de muito peso, de agacha aqui, levanta lá, ergue, sobe e desce. Então tu consegue adaptar, porque chega uma fase da gestação que elas não conseguem fazer muitas coisas, né? Tem que ser mais tranquilo, mas não deixando de movimentar. Posso pegar um gancho? Pode, deve. É um bate-papo, né? É um bate-papo. Então, que nem a Thaís falou que, né, o Pilates, tipo, é verdade, o treino, então, e com isso também quero quebrar esse mito de que o exercício programado não sendo dentro desse método só do Pilates, né? Porque, assim, que muitas pessoas, elas enxergam como exercício o treino resistido. Querendo ou não, se tu for ver a movimentação do Pilates, ele é um treino resistido, porque tu tá fazendo com peso corporal. Exato. Tem as ferramentas, dependendo do método usa, tem os equipamentos. Isso, molas e tudo mais. A mola é o quê? Resistir, né? É o sobrepeso que a gente usa dentro da musculação, do treinamento funcional. Exato. Só que o que acontece? O que eu vejo que tem esse mito do peso, porque as pessoas acham que quem tá numa sala de musculação, num treino de funcional, a pessoa tem que pegar cargas exageradas. Sim. E não é esse o intuito, não, né? Exatamente. É justo que tem também um mito muito grande que os homens geralmente têm essa visão de que o Pilates, no caso, ele não é para o homem, para o público homem, porque é exercício para mulher, é só alongamento, e é justamente isso. O que eles querem? Eles acham que é preciso puxar muito peso, ter muita carga para o exercício fazer efeito, né? Então não é isso, né? Isso. E aí a gente já quebra todos os mitos que a gente falou até agora, exatamente, né? Exatamente. Mas essa visão que elas têm, às vezes, não, eu não posso ir para uma musculação, porque lá eu só vou fazer puxar peso, né? E é bem interessante que quando eu estava fazendo Pilates, uma vez, a sala de Pilates era bem do lado da academia, sabe? Daí veio um homem, né? Tipo assim, né? Tipo, achando que a gente não faz esforço, né? Não fazia força. Não fazia força, né? O Pilates, né? Daí a Pro convidou ele, né? Para ir fazer um dos exercícios. Ele não conseguiu. Entendeu? Porque exige concentração, entendeu? E domínio do teu corpo. Né? Tipo assim, para fazer a atividade. Nem lembro qual que era o exercício, assim, faz muitos anos. Mas assim, ele não conseguiu fazer, entendeu? Veio uma pergunta.
era uma pessoa com mais massa muscular? Sim. Provavelmente não alonga, provavelmente trabalha muito com peso só guiado, e aí tu usa só o teu corpo, tu dá essa quebrada. Assim. Na verdade, o corpo já está acostumado com aquilo daí, né? Ele vai fazendo Não pensa mais, né? No que tá fazendo. Isso aí. É que nem eu disse, ele não tinha o domínio do corpo dele. Isso, Tipo, nada não... contra. Isso. Nada claro, contra, por favor. Mas é muito do que acontece, né? É uma realidade. Muitas pessoas, elas quase não percebem mais o corpo, né? Exato. É que fique bem claro, nada contra. Então, eu não posso treinar porque tenho dor. Ah, estou com dor. Acho que eu não vou treinar. Mito. Porém, nós, antes de qualquer treino ou programa de treino, tu precisa saber o que está causando a dor. Ah, estou com uma lesão. É na fase de tratamento mais específico, como uma reabilitação, ou eu já estou num processo crônico que eu tenho que investigar o que pode, além da lesão específica, estar causando. Porque o que acontece? Eu posso ter uma dor no meu joelho. Pode ser por um movimento do meu dia a dia que eu faço errado e não tenho uma lesão propriamente dita ainda. Porém, o teu corpo está dizendo isso, que tem alguma coisa errada. Ah, eu vou investigar. Fiz exames de imagem, fiz exames de testes disso, daquilo. Fui no físio, fui no médico. Nada, não foi diagnosticado nada. Ah, às vezes é o quê? Uma falta de alongamento. Aí tu para pensar, mas é só alongamento ali? A gente tem que lembrar que o nosso corpo não é só aquela articulação. Então, assim, é importante tu investigar. Por isso que eu digo que é mito e tem que ter um porquê, né? Tu precisa fazer o quê? Tu precisa investigar, saber se tem alguma lesão instalada. Se não tiver nenhuma lesão instalada, geralmente uma questão estrutural do teu dia a dia que pega essa questão postural. Então, o exercício programado, desde um alongamento, só um reforço específico, vai te ajudar. O que é uma fisioterapia? Muito do que é feito é analgesia e depois é feito um exercício indireto através de máquinas, que são os TNS. É um tipo de estímulo para aquela musculatura. Então, ele está fazendo um estímulo de contração e relaxamento. Então, tem que ver em qual ponto que tu está, para ver a partir da onde que tu vai começar essa reabilitação. Porém, a dor, ela não pode ser a questão de paralisação, de ficar sem fazer nada, porque tu precisa dessa musculatura forte e da tua articulação forte para o teu dia. Então, tipo, é porque, pensa comigo, eu tô com dor no meu joelho, eu não vou agachar, por exemplo. Como que tu vai sentar? Como que tu vai pegar alguma coisa no chão? Como que tu vai no banheiro? Como que tu vai deitar na cama? Tu sempre vai fazer um movimento de flexão. A mesma coisa na lombar. Porque esses dois exemplos, que são os exemplos que... mais comuns, né? Que as pessoas têm receio, medo de fazer, né? Isso. E assola praticamente 80% da população mundial, não é só regional. Continuando na mesma linha, né, de dor, o Pilates melhora dores nas costas? Na verdade, ele auxilia a esses desconfortos, né? Porque o melhora, na verdade, não... Daqui a pouco é algum acontecimento que tá, né? Lá nas articulações, alguma coisa incomodando. Mas ele auxilia sim na postura, auxilia muito. Ele faz todo esse realinhamento que eu falei no início. Então, ele organiza os desequilíbrios posturais e faz com que você sim organize essa tua postura e fazendo esse alívio de dores, né? É muito comum nessa região, né, as pessoas terem muito desconforto, principalmente pela função da posição, né? Sempre sentados, ou até na rua as pessoas com o celular na mão, né? Então tá sempre naquela mesma posição. Então sim, o Pilates auxilia muito.
Perfeito. E também tem a parte do fortalecimento, né? Fortalece, com É, certeza. justamente, né? É. Tem principalmente essa questão que a gente esquece. Acho que o pessoal, quando busca algum auxílio assim, por falar muito em alongamento, eu não sei de que ponto que talvez que surge que é só um alongamento, que era o mito de ser Isso, só um alongamento. Porque assim, tudo que está muito contraído ou muito relaxado perde função. E aí pode causar esse desconforto, essa dor. Então, a questão da postura que a Thaís comentou agora do celular, a gente encurta uma região e alonga demasiadamente outra. E aí ele não tem força para voltar. E não é um músculo, né? São vários, é um conjunto. Isso, e o Pilates principalmente trabalha esses grupos musculares, né? Não trabalha um músculo específico. Então, no movimento que você faz, você trabalha toda uma região, né? Então, não é que você vai fazer um trabalho específico só para determinado músculo, né? Essa questão do Pilates ser somente um alongamento, ela tá muito no povo. As pessoas acham muito que é somente isso. Tanto que a maioria das pessoas que procuram esse método é porque ou o médico indicou, não é um exercício que as pessoas queiram fazer, eu vou fazer porque é interessante. Não, o médico pediu para fazer determinada coisa, porque não tem impacto e porque alonga bastante. Então ele já vem de outros profissionais com essa visão, né? É bem verdade. E o Pilates, ele é feito só de aparelho? Só em aparelho? Não, é mito. Tanto que antigamente, quando ele foi criado, foi desenvolvido no chão. Ele recebe um nome, né, específico para isso, que é o Mat Pilates. Então ele foi criado no chão mesmo. Com o passar dos tempos, quando ele foi assim reconhecido, o criador decidiu utilizar as molas das camas, dos campos de concentração. Então ele percebeu que essas molas, elas ou auxiliavam e também dificultavam. Em determinado movimento ela auxiliava por causa da resistência, né? Em alguns precisa de mais força para fazer determinado movimento. Por isso que ele também é um exercício que não tem tanto impacto justamente por causa disso. A mola, ela faz aquela função, né, dela te auxiliar e também dificultar. Então, não é sempre aquele impacto, né, que é feito. Legal. E daí pode ser feito o tal do Pilates solo, né? Pode ser feito no Pilates solo e nos aparelhos também. No Pilates solo, ele exige muita força, porque é exatamente o que nós comentamos antes, é somente a força do teu corpo. A mola, ela vai te auxiliar, como ela vai também te dificultar, né? Mas em alguns casos ela te auxilia. Então, no Pilates solo, não, é você com o peso do teu corpo, como a gente costuma falar, tendo a tua força e a tua resistência. Ele é bem desafiador. Porque ele também exige uma coordenação motora, né? Sim. Porque no aparelho tem um guia, né? Isso, claro. Claro que também no aparelho tu precisa também ter esse controle. Tu não pode ir com muita força, né? Tu tem que ter deixar só a ação, né? Isso aí. Legal. Eu adoro. Na musculação, tem algum exercício proibido? Mito. Independente do tipo de exercício que tu vai estar fazendo, tá? Se é na musculação, se é no Pilates, mediante uma avaliação, o que a gente vai ver? Se tu está apto a realizar aquele movimento naquele momento. Porque tudo tem uma evolução. Provavelmente, quando se fala na musculação, tem alguns exercícios, principalmente para a região de costas, e que envolve a cervical, que são as puxadas altas. E todo mundo fala que essa puxada, principalmente por trás aqui da cabeça, ela é proibida pela retificação da cervical e porque pode causar hérnia na cervical. Um exemplo, o agachamento profundo, que vai causar hérnia. Não é todo mundo que pode fazer tal amplitude, né? A própria puxada também é a relação do ombro. Então, todos os exercícios, o que a gente precisa ter em mente?
tem uma forma correta de execução. Quanto mais limpa for essa forma de execução, mais ativação você vai ter, consequentemente, a questão da amplitude articular vai estar mais trabalhada. Por isso que a gente volta lá no começo. Treino não é só carga. Tem toda essa questão de mobilidade, alongamento, entra a questão de flexibilidade, mas a gente nunca pode treinar flexibilidade junto com força pura, que seria cargas bem altas e poucas repetições, né? Então, hoje, se eu vou começar a fazer um exercício, eu vou estar limitada para algum exercício. Não é que o exercício vai ser proibido para mim, entendeu? E vai muito da questão, né, Ana, de você conhecer o teu aluno, né? Sim. Tem que fazer toda aquela anamnese que a gente fala, né? E não é o mesmo treino para todas as pessoas, né? Isso. Precisa conhecer. De repente você tenha dificuldade em determinado exercício, não vai ser esse exercício que tu vai aplicar para aquele aluno, né? Tem toda essa questão, né? Engloba todo esse lado. Que nem tu comentou antes, Thaís, porque o Pilates às vezes é mais procurado por uma questão médica, muitas vezes. Hoje a gente quer treinar ou quer um resultado muito estético, né? E no Pilates é uma coisa que talvez tu não vai ver isso tanto. Tu consegue, a partir dessas sobrecargas, principalmente das molas e os exercícios mais amplos, mas assim, o porquê hoje o peso ele está muito ligado à estética, porque ele trabalha só um grupamento, né? Então tu acha que tu trabalhando só um grupamento, fazendo só aquele foco, tu vai ter um resultado maior. E a gente esquece que o nosso corpo não é um músculo. O nosso corpo ele está interligado. E essa questão postural, o equilíbrio que foi falado lá no começo, que até acho que foi a Thaís que comentou, a gente quanto mais harmônico, mais equilibrado, mais resultado a gente tem. E aí a questão da carga ela cai. Porque se tu conseguir e se tu estiver mais consciente do teu corpo, tu faz menos força para estimular e fazer o mesmo trabalho. É como se o teu corpo estivesse usando uma roll gun a mais para carregar alguma coisa. Porque tu vai interligar toda a força, desde a base, que é teu pé, até a questão da cervical toda alinhada. Então aí tu vai fazer mais força no teu corpo, de uma forma geral, e o movimento vai se tornar mais fácil. Isso, porque ele está todo interligado, né? Exatamente. E no Pilates isso acontece muito. Um dos principais princípios, a fluidez. Tu conseguir fazer um movimento leve, né? Consigo concluir ele do início ao fim naquela mesma frequência, né? Consegue fazer aquele movimento bonito sem tanto esforço, né? Sem fazer aquela coisa judiada que a gente sempre fala, né? E tipo, ouvindo vocês aqui, né? Tipo assim, 2 pontos, né, fundamentais que eu percebi, né? O profissional tem que saber o que está fazendo. Com certeza. Né? Tipo assim, porque a gente vê muito isso, entendeu? Repetição de treinos, sabe? Tipo assim, como se fosse todo mundo faz o mesmo. Às vezes eu vejo colocando a via, né? Aliás, fui umas 2 vezes, acho, numa academia, tá, gente? Mas enfim, tem que ser realista, né? Sim. Por exemplo, assim, pessoas com uma carga gigante, entendeu? Que às vezes eu nem sei se aquela pessoa estava preparada, entendeu? Teria a capacidade, entendeu, de não causar danos, entende, nas articulações e tudo mais. Então, assim, o quanto a gente tem que tomar cuidado, assim, com o profissional que está cuidando de você, porque é a tua saúde. Não é simplesmente, tipo, só um exercício físico, né? Tipo assim, não é só pra mim ficar com o corpo sarado, com alguma coisa assim. Tem algo muito mais precioso por trás disso. Isso que é a saúde. É a saúde que a gente fala, a integridade física no caso. Isso, né? É a articulação, é os músculos, é tudo, né? Porque acaba que a gente se preocupa muito com o momentâneo, né? E não vem isso não vai ser agora, vai ser como que você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da idade que a gente está, né? E vai vir o resultado. Isso. Sabe? Claro que eu não estou dizendo que daqui a 20 anos vai dar resultado do treino. Não, mas é como o teu corpo vai estar num completo. Isso.
para estar suportando e estar fazendo todas as tuas atividades, os teus lazeres, o teu trabalho, tua família. E nesse mesmo assunto entra a mesma questão das lesões, né, Ana? Também não é uma coisa imediata. Então, essas pessoas que repetem o mesmo exercício, cada tipo de pessoa fazendo o mesmo, não é hoje que vai dar o resultado, né? Não é hoje que vai aparecer uma possível lesão. É daqui a um certo tempo. Tu não vai chegar em casa já com aquele desconforto. É uma coisa que vai chegar um período que vai estar, não aguenta mais aquela articulação, não suporta mais, né? Isso. Né? E também outro ponto é, tipo assim, a importância da gente se conhecer e estar consciente no momento do exercício físico. Sim. Né? Tipo assim, eu não vou lá só, vou fazer tantas repetições, né? Sem estar presente. Né? A cabeça tá longe, né? Não tá focando no movimento. E eu percebo totalmente, assim, a diferença de quando eu estou 100% focada no exercício e de quando eu estou aérea, entendeu? O resultado é outro, é outro, entendeu? Porque você não está concentrada no exercício, né? Então, assim, o quanto que as meninas estavam falando aqui antes, você estar consciente do teu corpo, você não precisa mais peso, né? Porque você ativa, né? Tipo assim, ativa, ajuda a falar mais bonito. Não ativa. Mas eu tenho a sensação assim, eu consigo ativar os músculos, contraio os lugares corretos e eu tenho mais resultado. Isso, é que na verdade não é que tu não precisa do peso da sobrecarga, mas, por exemplo, do que adianta, eu tô fazendo, sei lá, um agachamento com 50 quilos, faço uma amplitude pequena. Se eu vou sentir o mesmo tanto, digamos que com 10 quilos, fazendo uma amplitude total, aonde que eu vou estar tendo mais contração, em tempo de contração, em tamanho de fibra. Então, aos poucos, tu vai colocar a carga como um objetivo, porque ela é uma variável de treino. Da mesma forma, dentro do Pilates também, que seria as molas. Tu tem graduação de molas, né? Então, tu começa com um básico, evolui o básico, sabendo e entendendo aonde tu precisa colocar força. E aí essa carga, ela entra como uma variável do teu treino. Com a consciência do teu corpo. Né? Isso, porque daí tu já entende. Já tá preparada para aquilo. O né? preparado é que tu entender aonde tu precisa fazer a força de contração específica e a força de sustentação. Porque tem muita gente que não consegue sustentar. Ou seja o peso na mão, seja o peso nas costas, na perna, independente do tipo de movimento que você esteja fazendo. Show. Então vamos lá. Pilates substitui a musculação? Na verdade, um exercício complementa o outro, foi tudo que nós falamos até agora, né? Para quem busca assim músculos à mostra, não é o melhor exercício, porque ele vai sim auxiliar, com certeza, mas ele não trabalha, como nós falamos antes, aquele músculo sozinho ali específico, né? Então ele não vai mostrar o volume no músculo. Vou fazer 50 séries de bíceps. Isso, exato. Ele não vai trabalhar, ele não vai mostrar ali o volume no músculo, mas ele vai auxiliar sim, né? Com outra atividade junto, ele vai auxiliar. Aquela é a musculatura mais interna. Isso. E muitas vezes que a gente busca, quem faz a musculação só por estética, ela busca só a aparente do que está por fora. Tipo, eu quero um peitoral, eu quero um dorsal, quero um bíceps, esquece da perna, ou quero um bumbum, esquece do braço, porque assim, aonde tu vai sustentar? Porque tem muita gente que tem, desculpa, o microfone de novo, acaba tendo lesão no ombro, porque toda a sobrecarga dos outros exercícios está no braço, e a pessoa não tem, mulheres no caso, não tem o trabalho de membro superior, porque acho que vai ficar gigante. Aí não sustenta, acaba machucando aqui e depois não pode treinar. É nesse assunto que entra a história da pessoa que não, do teu conhecido que não conseguiu fazer o exercício de Pilates, né? Ele tava com os músculos à mostra, os que aparecem, mas a musculatura interna não estava forte o suficiente para aquele exercício, né? Isso. Pilates pode ser praticado por idosos? É verdade, deve. Como ele é um exercício sim de baixo impacto, não tem muito impacto,
E nessa fase da vida, as pessoas estão muito mais frágeis, né? Então, são exercícios que auxiliam na flexibilidade, que auxiliam no equilíbrio, então vai evitar muitas quedas, né? Então, ele sim é um exercício muito indicado nessa fase da vida. Deve ser lindinho. Fiquei imaginando assim, sabe? Os vovôs fazendo. Até a questão postural, né? Porque com o passar dos anos, as pessoas vão, né? Sim. Regredindo. Então é importante sim, porque ele vai trabalhar todo, claro que no limite de cada pessoa, como Sim. nós falamos. Cada pessoa vai ter o seu limite e vai ir até onde consegue fazer. Mas é indicado sim. Homem não pratica pilates? Eu já entrei nesse assunto antes, né? Mas é bem isso. Os homens, eles têm esse receio de que eles precisam ter muita carga, precisam estar numa academia onde tenha muitos exercícios para musculação, mas não, o Pilates sim, ele fortalece, ele reorganiza o corpo, ele auxilia principalmente na musculatura mais interna, né? E sabe o que eu vejo? Às vezes é um preconceito, né? Nossa, como é que eu vou fazer pilates? Né? Entendeu? Sim, hoje em Coisa dia, de fraco, coisa de, sei lá, tipo... não dá para generalizar. Lógico. Tem muitos homens que eles não têm essa vergonha, né? Que eles vão em busca, mas tem sim os que só preferem ir para o Pilates com a esposa, né? Para não ficar aquela coisa, eu vou sozinho. Ou os que não fazem por ter colegas no mesmo horário que façam. Já tivemos casos de alunos que não falam que fazem Pilates, eles falam que fazem fortalecimento, que fazem qualquer outra coisa, mas eles não utilizam o nome Pilates por vergonha, né? Mas ele é muito importante, como qualquer outra atividade. Para te ver, né, os preconceitos, né? Os preconceitos. Mas, né, estamos melhorando, né? Evoluindo como seres humanos. Funcional. É somente circuito? Mito. Por quê? O circuito é um método de treino. Então, vamos voltar. O que é o funcional? O treinamento funcional. O treinamento funcional é onde a gente vai implementar as atividades, os exercícios que tu possa executar as tuas atividades de uma forma mais tranquila, aonde, por exemplo, que nem a Thaís falou agora, assim, do idoso, né? Porque o idoso, muitas vezes, não vamos generalizar também, né? Claro. Não tem força. Porque ele deixa de usar as funções articulares, principalmente de joelho, quadril, e faz somente a função de flexão de coluna. Aí não tem força para segurar alguma coisa em cima, não tem força para pegar alguma coisa no chão, porque daí tudo começa a doer, porque a gente perde as funções. Então, o treinamento funcional é o quê? É voltar, dar a possibilidade do teu corpo de trabalhar com toda a sua funcionalidade. Então, tipo, eu preciso resgatar todos os movimentos e, claro, gente, o treinamento funcional, ele não é só pegar a borrachinha, por isso que pedem muito também no circuito, porque o circuito é uma forma mais fácil de você trabalhar com uma gama de pessoas maior. Porque tu consegue visualizar, geralmente é feito em dupla, trio, em uma forma de círculo. Por quê? Porque tu tem uma visualização maior. Então, é um método de treino dentro do treinamento funcional. Porque o treinamento funcional, ele visa não trabalhar com equipamentos guiados. Quais são os equipamentos que a gente vai trabalhar no funcional? Barras, halteres, anilhas, querubel, borracha, step, caixote, agora tem as mochilas, então ultimamente saíram muitas, né? A corda naval, que é muito interessante, o próprio pular corda, então tu utiliza tudo que tem dentro de todas as áreas de exercício sem ser guiado. E aí tu pensa, como tem dentro da parte do Pilates solo também, né? Vai estar voltando um exercício. É mais fácil a pessoa ganhar uma força tendo que pensar num corpo como um todo e desenvolver. Aí tu entra nessa questão do que a gente falou há pouco tempo, na última questão. O porquê é tão importante estar fazendo. Às vezes a pessoa acha que não tem
ela faz as atividades do dia, sente dor, e aí ela não pode carregar um peso. Aí por isso que é muito recomendado nessa fase a questão do Pilates, né? Aí as pessoas acham que só pode fazer isso. Só lá Mas... naquele momento, naquela uma hora de treino. Isso, e aí o resto do dia tu não faz força, tu não anda. Então, tipo, o funcional, ele é o quê? Tu volta para todas as capacidades do teu corpo. Não, ele não é só feito em circuito onde tu vai trocando de estação e todo mundo faz a mesma coisa. Tu pode ter um treino, sim, específico, né? E o circuito, ele é dentre de tantos os métodos que tu trabalha dentro do funcional para intensificar a aula. Justamente porque, por exemplo, não vai ter uma esteira para você correr, não vai ter uma bicicleta, entende? Não precisa, se você sabe manipular as outras variáveis, e o circuito, ele é uma forma da gente trabalhar essa questão, principalmente cardio, digamos assim, que é o aeróbico, o condicionamento. É um método para desenvolver mais fácil essa questão específica. Ai, show. Não gosto de treinar. Essa aqui sou bem eu, né? Não gosto de treinar levantar peso, né? Mas eu estou bem melhor, né? Estou bem regradinha. Tá assim, ó, tá treinando. Estou treinando, tá, gente? Mas essa coisa de levantar peso mesmo, sabe? Academia não é muito levantar. Não gosto de treinar e levantar peso. Posso fazer esporte no lugar? Verdade. Porém, pode se tornar um mito. Por quê? Vamos lá. Eu super apoio. A pessoa chega para mim e fala assim, Ana, eu tenho pavor de entrar numa sala de musculação. Eu tenho pavor de pegar peso. Posso correr? Posso caminhar? Posso fazer um vôlei? Posso fazer uma natação? Posso andar de bike? Posso jogar um tênis? Pode, melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Porém, cada esporte também precisa de um reforço. Sim. Porque tu acaba utilizando a musculatura, a articulação, e tu precisa reforçar. E aí não adianta reforçar, por exemplo, eu vou pedalar. Eu pedalo, não preciso... Bom, agora eu lembrei de um. Eu vou jogar futebol. Não preciso mais treinar nada de trabalho e perna, porque eu já corro. No futebol eu já chuto, eu contraio. Não funciona assim. A tua articulação não entende isso. O teu músculo, o teu ligamento, ele precisa ter um reforço geral das musculaturas envolvidas para a tua articulação estar 100%. Então, começa assim, com algum esporte que você goste, mas você vai sentir a necessidade de fazer o trabalho complementar. Cuidar dessa articulação, né? Para você conseguir continuar jogando futebol, né? Porque tem muitos desses casos tu já vê uma pessoa às vezes com sobrepeso. Aí tu olha assim, eu não gosto porque eu acho a musculação muito parada, eu acho que o peso vai me machucar, porque com o peso eu não vou emagrecer, aí eu vou fazer outro esporte. Ok, começa com outro esporte, mas tenta introduzir o treino resistido, independente da onde for, se for no pilates, no funcional, na musculação, para tu começar a condicionar o teu corpo e dar estrutura, dar o reforço muscular para ele. Então, Pilates emagrece? O Pilates, somente ele é um mito, ele não emagrece. Associando alimentação balanceada, um exercício aeróbico, sim, ele auxilia, mas somente ele não tem essa função de emagrecer, né? Mas associado com outras atividades, sim, ele vai auxiliar, né? Thaís, uma pergunta, eu consigo fazer um treino de pilates onde a minha frequência fique alta ou não? Ou ela vai ficar mais, ela sobe, mas não vai chegar, tipo, a subir numa questão de ficar ofegante, assim? Não vai, porque nós trabalhamos geralmente repetições baixas. Então você vai sentir sim desconforto, vai sentir aquela queimação,
mas você não vai ficar muito tempo naquele determinado exercício. Então, você faz poucas repetições. Então, ele dá aquela levantada, mas você logo consegue recuperar. Não chega aquela coisa de ficar, Isso, tipo, ficar mais num ofegante. isso, claro, ele é cansativo, com certeza. Tem muitas pessoas que não conseguem completar aquelas repetições mesmo sendo baixas, mas ele não vai ser aquele período intenso por muitos minutos, né? Tu não vai conseguir ficar ofegante. A questão de condicionamento, então ele fica mais limitado para condicionamento respiratório. Assim. Aí por isso então a gente pode fazer essa ligação do emagrecimento. Isso aí. Não, é porque é que assim, o que acontece? Quando a frequência sobe mais, a gente acaba tendo mais consumo de oxigênio intramuscular. Aí a gente precisa chegar num patamar e sustentar esse patamar por um determinado período para ter mais resposta fisiológica do corpo para que o emagrecimento aconteça. Porque a gente só vai emagrecer se a gente oxidar a gordura. Então, o exercício, no caso ali, ele se torna uma chave principal associada à questão de alimentação, nutrição. Já teve uma live falando sobre a nutrição, né? O gasto calórico, né? Que as pessoas são alucinadas por comer menos e muitas vezes as pessoas não emagrecem porque comem pouco. Né? E daí, tipo, o resultado não consegue ter energia para treinar adequadamente e tu não consegue chegar nessa questão fisiológica do corpo para eliminar a gordura, né? Continuando, então, né, no raciocínio, né, do emagrecimento, né, e somente o aeróbico emagrece? Sim e não. Porque a gente entra nessa questão. Essa questão de novo. Porque um exercício só ele não vai te emagrecer. Só a alimentação, ele não vai te emagrecer. Não. Por quê? Tipo assim, como tu tá falando isso? Pensa comigo, se fosse só déficit calórico, né? Tipo, comer menos. O meu corpo, ele vai entrar numa zona e vai acostumar. Aí eu tenho que começar a comer menos. Como se fosse só uma matemática, né? Vou começar a comer menos. Daqui a pouco eu não ingiro mais nada, e onde é que tá a energia do meu corpo? Estabiliza naquilo, né? Aí o exercício, eu vou estar ali, vou estar estressando. Durante o exercício, eu só estresso o meu corpo. Sinalizando ele de que eu estou fazendo alguma coisa para ter alguma resposta de toda a questão hormonal, porque o nosso corpo, se não fosse os hormônios, também não estariam funcionando adequadamente. Né? Aí eu não faço nada para restabelecer, eu vou restabelecer toda essa desordem que eu causei como? Através de todos os nutrientes que vão entrar lá na minha célula e vão dizer lá para toda a questão do meu DNA, né? Tu tem que pensar que uma célula, que teu corpo são milhões, trilhões de células, né? Então não é só uma que vai ter uma resposta. Então, voltando ali, tipo, o emagrecer fazendo aeróbico, ele auxilia muito, sim, por conta dessa questão da frequência. Mas se a pessoa que estiver trabalhando saber manipular em todas as áreas uma questão de unir exercícios, fazer com que você esteja mais tempo em movimento durante um treino, porque muitas pessoas também acham, por exemplo, que um treino de musculação, peguei muita carga, ou um treino funcional, peguei muita carga, mas elas precisam de 4 minutos para recuperar. Se tu for pegar o tempo ativo do treino da pessoa, de 1 hora, muitas vezes ela treinou 10 minutos, 15 minutos. 20 estamos no lucro. 20 já estamos no lucro. Aí tu olha assim, o aeróbico, por que as pessoas acham que só o aeróbico que vai emagrecer? Porque tu fica mais tempo, só que tu esquece da frequência. Então, tu tem que levar em consideração os 2 pontos. Não é só o exercício isolado, não é só aeróbico, não é só alimentação, né? É um conjunto. Então, tipo, o aeróbico talvez aqui no caso seja em relação à frequência, condicionamento, né? Não sei, é uma pergunta que veio assim, mas a gente tem que levar em consideração assim, eu vou fazer só o aeróbico,
muitas vezes, preciso emagrecer, vou começar a correr. Aí falta a questão de reforço, acaba machucando o joelho por conta do impacto, do sobrepeso. Então, a gente tem outras funções de trabalhar o cardio, que seria, no caso, o aeróbico, que não seja somente a corrida. Eu interpreto nessa pergunta que seja mais a questão de corrida mesmo, né? Como aeróbico. Todo mundo acha que aeróbico é só corrida. Sim. Então, tipo, tá na crença popular, né? Acredito que seja mais por esse lado da pergunta, assim. E para te ver, né, para vocês verem, né, o quanto, né, a gente está sempre reforçando que somos um ser interligado, né, e que não existe milagre, né, que nem a gente falou na live, né, com a Nutri, né, não existe milagre para o emagrecimento, né, não só para o emagrecimento, como para a saúde, né, para tudo, né. Então, assim, a gente precisa, assim, ter consciência, né, consciência do nosso corpo, a gente precisa ter consciência do que nós estamos fazendo com ele, né? O que nós estamos fazendo de ingestão, né? Tipo atividade física. Então, vocês devem ter percebido, né? Em todas as nossas lives, né? A gente está sempre batendo muito, né? Na tecla do vamos se olhar, vamos nos cuidar e somos, né? Um ser integral, né? Nós não somos divididos, né? Então, não é boca, não é a gente somos o todo. Tudo interfere, tipo, a questão que tu falou agora da boca, tipo, dente, mastigação, influencia no alimento, pode ter uma doença no dente que vai influenciar numa outra inflamação do corpo. Isso aí. Então, tipo, aí a gente precisa começar a cuidar de nós. A gente cuida de tantas pessoas, de tanta coisa ao nosso redor, e a gente esquece de olhar pra gente. É isso aí. Então, só a gente pode fazer pela gente, né? Sim. Muitas vezes eu falo durante um treino assim, contrai teu glúteo, por exemplo, contrai o teu abdômen. Cara, eu não consigo contrair para ti. Tu tem que entender, a gente vai achar uma estratégia, seja sensorial, seja com fala, seja às vezes numa brincadeira, para tu entender como que tu faz para atingir isso. E é a mesma coisa no geral, né? Se você não fizer por ti, não querer mudar, tu nunca vai evoluir, tu não vai ter um resultado, teu corpo não vai estar 100%, né? A gente sempre vai deixando os outros, né? Mas as pessoas têm muito esse receio, né? Elas não entendem isso ainda. Agora que tá chegando, atingindo mais pessoas, né? Mas é tão difícil as pessoas quererem cuidar de si mesmas, né? Elas preferem dar preferência para outras coisas. Não vou fazer determinada coisa porque eu tenho que fazer outra coisa. Não vou treinar, não, porque o valor da mensalidade para o treino, não preciso investir em outra coisa. Eu acho, Ana, que na nossa área é bem comum isso, né? Qualquer outra coisa que interfira, tchau pro treino, né? É o primeiro, porque assim, é uma coisa que hoje, para muitas pessoas, graças a Deus, é importante. Isso, né? As pessoas estão Mas assim, mais. é a primeira coisa, assim, eu prefiro pagar uma consulta médica no particular, fazer uma ressonância, comprar o remédio, do que investir em um exercício, um nutricionista, que muitas vezes vai fazer com que todo esse valor que tu investe em medicação, não sei se é investimento, né? Médico a gente precisa sim, sempre ter porque é ele que vai saber como é que a gente está internamente, né? Aí tu gasta um monte em exames e tu acha que, tipo assim, vou pra uma balada R$300, daí eu vou fazer uma mensalidade personal, né? A gente tem que fazer isso mesmo. É consciência, né? Isso, tem essa visão, infelizmente. Graças a Deus, para muita gente, infelizmente, a pandemia abriu o olho de muita gente, porque acometeu familiares, infelizmente, ou a sua própria saúde, né? Mas essa cultura, ela ainda é... E assim, eu sei que muitas vezes não é a realidade de todo mundo, de tipo assim, eu vou pagar um personal. Aí a pessoa olha assim, mas é que eu não posso fazer porque é muito caro. Aí às vezes tu olha assim, mas é um investimento que tu não pode fazer agora, mas opta por um investimento diferenciado, mas que a pessoa te olhe, não simplesmente que tu esteja num lugar sem ter uma orientação, né?
Uhum. E, infelizmente, essas pessoas acabam procurando na dor, né? Sim. Quando não tem mais solução nenhuma, daí elas procuram. Que é o último recurso, né? Depois de já ter passado por toda uma questão. Exato. Obesidade é doença? Verdade. E como aumentou com a pandemia, né? Sim, mais de 60%. Eu fiquei Mais de apavorada. 60%. Fiquei Questão apavorada de quando dados. Uhum. No Brasil, acho que deu, isso hoje é mais de 60%, não sei, não, se não me engano, é questão mundial, tá? Sim. Mas no Brasil deu um aumento de mais de 50%. Aí tu olha assim, dependendo, tu pega os estudos por capitais, né? Esse aumento é gigante. Aí tem uma coisa que é um detalhe que é muito importante e é muito delicado de falar. Porque a pessoa olha, até ontem, por acaso apareceu para mim assim uma publicação, eu olhei assim, cara, que verdade, né? Sobre isso. Não é porque eu me sinto bem que eu não estou doente. Porque, tipo, se tu parar para olhar, isso é delicado falar e é polêmico falar, e assim, a obesidade, ela é inflamação. Inflamação é doença. Causa dor. Ah, mas eu não sinto nada. Não quer dizer Agora, nada. então, né? Talvez agora tu não esteja sentindo, ah, mas eu fiz exame de sangue, eu tô com, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, meu colesterol tá bom. Mas teu corpo está inflamado de alguma outra forma que esses exames não estão te mostrando. Isso aí. Então, a celulite, tipo assim, a mulherada briga com celulite. Não que o homem não tenha, mas é um processo inflamatório de menor grau. Não quer dizer que tu tá obeso, mas assim, gente, sobrepeso a gente precisa. Aí tu vai dizer assim, ah, agora, eu não tô magrinha. Não, eu tive vários processos da minha vida, né? Já passei por. Tipo assim, hoje eu estou num estado que eu possa dizer que talvez eu esteja no melhor dos estados em relação à saúde e em relação à obesidade, né? Porque eu sempre fui uma falsa magra. Então, tipo, hoje. Eu sou. Hoje, parando, fazendo uma avaliação ali. Fazendo avaliação física. Porque o que acontece? A questão muscular, a proporção de músculo e gordura, a gente precisa ter uma proporção legal no nosso corpo. Não é estético. Isso é saúde, né? Então, tipo assim, muitas pessoas, que no caso, obesidade seria provavelmente uma questão da pessoa já estar num volume maior, né? Porque realizar mais atividades, né? Cotidianas. Isso. Normais. Aí tu olha assim, mas eu sou uma... Gente, por favor, né? É um ponto delicado, não estou dizendo que, né? Mas as pessoas precisam mudar um pouco essa mentalidade. Assim, eu tô gordinha, mas eu tô bem. Eu me sinto feliz, assim. Tudo bem tu te sentir feliz, é outra questão. Mas olha pro teu corpo, investiga um pouquinho, tenta fazer toda uma... questão da saúde, né? Isso aí, isso aí. E o que eu vejo, assim, a pandemia, ela trouxe muita ansiedade, né? Sim. Então, essa ansiedade, as pessoas, cada uma, ela escolheu uma fonte, né? Uma fuga. Né? Uma fuga. Isso. E muitos foi para alimentação. Sim. Né? E como consequência, né, tipo, aumento de peso, né? Quem não faz atividade física, enfim, todo aquele contexto. E a gente fala muito da obesidade, e que nem a Ana falou, não é assim, porque as pessoas estão gordas. Não é saúde, né? São pessoas inflamadas. São crianças inflamadas. A gente não tá fazendo um culto ao corpo sarado. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, até porque a nossa filosofia aqui, né, do Espaço Vivimera é exatamente o que? É saúde e bem-estar, né? Então é isso que nós buscamos, né? É o equilíbrio do corpo e da mente, né? E então, quando a gente fala em obesidade, a gente fala exatamente isso, né? Que nós precisamos cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, né? Porque não é normal, né? E não é normal você olhar uma criança gordinha e dizer, ai, que lindinho, que fofinho. Não, gente, não é. Nunca foi, né? Apesar de antigamente ter muito essa questão, né? Quanto mais gordinha era sinal de fartura, bem... né? E era um sinal de fartura, que a pessoa tinha que comer. Mas hoje a gente sabe que a qualidade do que a gente
de como que a gente se alimenta é muito melhor e a gente consegue ter uma alimentação rica, equilibrada, não vai seguir... Exagerando a quantidade. E porque antigamente era assim, né? O gordinho era a pessoa que tinha dinheiro, tinha comida, que não desfrutava, e o magrinho era a pessoa que passava fome. Isso. Né? E não tinha essa questão de saúde, né? Então hoje a gente sabe, graças a Deus a gente sabe, né, tudo Que não está mais correlacionado. correlacionado, né? Então é isso, né? Que maravilha, meninas, quanto conhecimento, né? E quanto conteúdo, né? Importante, né? E verdadeiro, né? Que a gente trouxe aqui para vocês, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Então, só para reforçar, caso tenham dúvidas, né? Pode mandar aqui, né? Nas conversas, pode também estar enviando no WhatsApp do espaço, né? 549-8123-0008 ou no Instagram, né? Espaço Evimera. E a gente vai estar sempre, né? Tipo, respondendo, né, tirando as dúvidas de vocês, né, e caso também tenham algum outro conteúdo, né, alguma outra sugestão, nós também agradecemos, né? Isso aí. E obrigada, gostoso. Obrigada, meninas, né? Tipo, a gente agradece, né? Amei Vamos se nosso... cuidar, por favor. Isso aí. Amei o nosso bate-papo. Principalmente amo, né, vocês fazerem parte da nossa equipe, né? Então eu sempre falo isso, né? E não me canso de agradecer. Eu sou muito grata, né, ao universo, sou muito grata a Deus, porque eles colocaram pessoas especiais, né? E pessoas do bem, né? Tanto como pessoas e principalmente profissionais, né? Que não adianta, as coisas têm que estar correlacionadas, né? Sim. Então, assim, aqui o Espaço Evimera, a gente está com profissionais maravilhosos, né? Tipo assim, então, eu sou muito grata, né? E obrigada, meninas, mais uma vez, por aceitarem fazer parte, né, da equipe Evimera. A gente agradece o contato, né, por estar aqui dentro e por poder transmitir um pouquinho mais, né? Isso, são muitas informações que às vezes as pessoas acabam acreditando que seja mesmo um mito, que seja mesmo verdade, uma coisa que não é, né? Então tá. Então tá, até a próxima. Tá, a gente fala alguma coisa? Tá, mas aí... Tá gravando lá? Sim, né? Não sei, tô perguntando, vai que nós esteja gravando. Vamos aproveitar. Vamos colocar essa marca.